Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez o pão da palavra. No Evangelho de hoje vamos ouvir assim. Então Jesus e seus discípulos passaram a outra margem do lago, ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério onde tinha seu refúgio e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo, nem com cadeia, mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçara, e ninguém podia subjugá-lo. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "Que queres de mim, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." E Jesus lhe dizia: "Espírito imundo, sai deste homem." Meu irmão, minha irmã, nós vemos aqui que a ação do demônio não pode ser vencida com poderes, com instrumentos humanos. Bom, a primeira coisa que a gente precisa recordar é que o demônio existe. E se na Idade Média a gente pensava que tudo era do demônio, então o raio que cai e destrói a árvore foi o demônio que mandou, a pessoa que está doente foi o demônio que adoeceu, a chuva que não veio, o sol que queima demais, tudo era o demônio, e justamente nasce ali um movimento contrário à igreja, né? Que muitas vezes não é porque a igreja dizia que era o demônio, mas as pessoas que acreditavam atribuíam ao demônio. Então tudo que é da igreja é anticientífico, porque hoje com ciência a gente consegue explicar as descargas elétricas, a gente consegue explicar a transmissão dos vírus, a gente consegue entender as mudanças climáticas, que ao menos um pouquinho, né? A gente consegue entender e prever mudanças climáticas. Então a gente sabe que não é a ação do demônio, ou pelo menos não é a ação do demônio diretamente. O que acontece é que a gente hoje, no terceiro milênio, homens e mulheres instruídos, que possamos alcançar as estrelas, né? Ainda que a gente não tenha conseguido sair ainda do nosso sistema solar, a gente acha que nada é o demônio. Muita gente acha que nada é o demônio. Então, pensar que tudo é o demônio, como na Idade Média, e pensar que nada é o demônio, como hoje, é exatamente a mesma coisa. É uma ignorância e uma ingenuidade muito perigosa. Porque uma pessoa crédula, ingênua na Idade Média, que acredita que tudo é demônio facilmente, era enganada pelos espertalhões. Hoje, aqueles que acreditam que nada é o demônio, tudo é uma questão cultural. Não, são os jovens que hoje fazem assim. Não, os países estão pensando assim. Não, as políticas internacionais. E não pensar que existe uma mente maléfica que, como um homem que controla o seu bonequinho ali, puxando as cordinhas daqui e dali, não exista, é a mesma coisa, é extremamente perigoso. Então nós devemos ter esta consciência que o mal existe, e o mal não é um sentimento, o mal não é algo social, o mal não é nada cultural, o mal é uma pessoa, é Lúcifer, é Satanás, ele tem um nome e ele age na história da humanidade. Desde quando o homem foi criado, nos testemunhos das Sagradas Escrituras, o demônio se coloca contra o homem, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Então, destruindo a sua obra, ele está fazendo mal ao Criador, não podendo fazer nada contra Deus, pois é Deus. O Filho do Homem tenta destruir o homem, a sua criatura. E não somente uma criatura, seu filho, porque Deus quis se identificar tanto com a humanidade que a assumiu na segunda pessoa da Santíssima Trindade. O Filho vestiu a carne humana, não como nós vestimos as nossas roupas, mas assumiu plenamente a sua humanidade. Então, fazendo mal ao homem, filho de Deus, a nós, o demônio faz mal ao homem, Deus, que é o Filho. Esse combate, meus irmãos, está sempre presente, e mais ainda hoje em dia. Hoje a gente vê que o demônio não tem mais chifre e cauda como antigamente, como em algumas histórias de crianças que a gente conta, ou mesmo na antiguidade, ou tantos romances. O demônio hoje é bonitinho,
O demônio hoje é elegante, sapatos caros, roupas finas, fala várias línguas, sempre muito bem aparentado. O demônio hoje é extremamente sedutor, é inteligente, é rico, é poderoso e quer fazer o bem ao homem. É Deus que não deixa, é Deus que não deixa o homem ser livre, é Deus que não deixa o homem atingir todo o seu potencial, a sua felicidade. Você merece a felicidade, eu, o demônio, quero te dar. Às vezes a gente não percebe que isso está realmente acontecendo. Todas as vezes que a gente vê em televisão, em filmes, né, em programas, e artistas, quantos artistas a gente vê aí que não escondem mais, se vestem de demônios, realizam rituais, é uma performance artística. Gente, aquilo ali é um ritual, esse não é realmente um ritual satânico. Gente, espalhar sangue por cima de uma mulher, simular estupro, simular coisas bestiais, isso é cultural? Humano? Sério? Você acredita nisso? Não estou dizendo que o demônio está ali atrás, das câmeras controlando tudo, mas certamente, assim como os nossos anjos da guarda sugerem bons pensamentos e boas ações ao nosso coração, certamente aqueles que estão longe da luz, longe da graça, muito facilmente são iludidos pela voz maléfica nos seus ouvidos, que dá vazão à sua paixão, à sua luxúria, ao seu desejo de poder, de ter sempre mais. Então, a ação do demônio é algo que a gente tem que estar atento e perceber no mundo, mesmo com leis, mesmo entre os estados, né? Não pode ser simplesmente o homem. Tem uma ação demoníaca, tem uma sugestão demoníaca toda vez que o homem quer tirar a liberdade do homem, toda vez que o homem quer matar o próprio homem, particularmente dentro do seio materno, particularmente os anciãos, só porque não produzem mais podem ser descartados. Então nós precisamos perceber esse movimento do mal sem temê-lo, sem ficar, ah meu Deus, agora está tudo acabado, mas com a certeza que sim, isso é uma ação do mal, isso não está certo. E é justamente quando a gente percebe que alguma coisa não está certo, justamente quando a gente percebe que a nossa técnica, o nosso poder, nós sozinhos não podemos, com grilhões, cordas, correntes, pedras, não podemos conter o mal, como este homem não era contido, como este Generazeno não era contido, precisamos do Senhor. Precisamos que Jesus venha, precisamos que Jesus haja com o seu poder e diga, sai deste homem. É necessário que nós supliquemos hoje, à luz desse Evangelho, que Deus possa realizar isso com urgência. Precisamos, de alguma forma, atrair a graça divina, a misericórdia divina. E a forma com a qual nós podemos atrair, suplicar mais intensamente a misericórdia divina na ação, na vida da nossa família, na vida da nossa comunidade paroquial, na vida da nossa comunidade eclesial, na vida da nossa cidade, na vida do mundo, é procurando ter uma vida santa, é vivendo aquilo que nós vemos que Deus pode fazer e fez na vida deste homem. Vocês ouviram hoje no Evangelho. Uma vez expulso o demônio, aquele homem volta com alegria e testemunha aquilo que Jesus havia feito. Jesus mesmo disse, vai à tua casa, entre os teus, e testemunha o que Deus fez por ti, na sua misericórdia. Entenda, nós precisamos hoje, à luz desse Evangelho, pedir ao Senhor que nos ajude, que mande do alto céu um raio de sua luz, que possa sugerir no coração de homens e mulheres que querem fazer o bem, a decisão de fazer o bem. Precisamos de novas obras de caridade, novas obras de luz, novas obras de amor, para ajudar os jovens, as crianças, para protegê-las, proteger os idosos, proteger as mães, as famílias precisam ser protegidas, a sociedade, a cultura. Não podemos permitir que a nossa cultura seja constantemente invadida, destruída. Agora me vem em mente o Halloween, né? É só uma festa cultural. Cultura de quem, gente? Dos norte-americanos? E a gente copia. Festa junina ninguém quer fazer, porque é coisa de caipira, né? Gente,
Ou a gente valoriza a nossa cultura ou não valoriza a nossa cultura. E ao valorizar a nossa cultura, a gente vai valorizar dentro da nossa cultura aquilo que está de acordo com o Evangelho. Então nós não vamos valorizar a nossa cultura e tomar hábitos das culturas indígenas autóctones do Brasil, onde tem assassinato de criança, onde tem estupro ritual. Não, a gente não vai fazer isso, ou vai? Isso é valorizar a cultura? Valorizar a cultura é valorizar aquilo que, sim, faz parte da origem de um povo e, sim, está de acordo com a fé, está de acordo com o Evangelho, porque aqui está a palavra de Deus, aqui está a luz de todos os povos, de todas as nações. Essa é a nossa fé e nós não podemos deixá-la de lado. Peçamos ao Senhor que nos ajude hoje a viver com coerência a nossa fé, conscientes, despertos, não adormentados como alguém que fica constantemente olhando para o celular, distraído. O mundo está acabando e a pessoa está distraída olhando o celular. Tem um carro vindo, você está atravessando a rua e tem um carro, um ônibus vindo e vai te matar e você está distraído olhando o celular. Vivamos como homens e mulheres despertos, atentos, mas conscientes que somente o Senhor pode afastar o mal. É a Ele que devemos pedir: Senhor, tira de nós esse demônio, afasta de nós a dor, a morte, afasta de nós a injustiça. Realiza, Senhor, o que Tu, no Teu coração misericordioso, queres fazer. Senhor, esteja convosco. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma boa semana para todos.